Irmãos, eu quero trazer a palavra dos amados essa noite, começando com 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. 1 Coríntios 13, 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Irmãos, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, falando dele mesmo, de quando menino, né? Que agia como menino, pensava como menino, e falando como uma maneira natural, entendendo a maneira como as crianças pensam, como as crianças agem. E é até bonito, né? Você vê a inocência, a pureza de uma criança, né? Mas acontece que chega um determinado momento que nós temos que entrar lá na segunda parte aí do versículo. Nós temos que atingir uma maturidade, não só a maturidade na idade, né? Mas uma maturidade espiritual. Não dá para viver a vida toda pensando como menino, fazendo as coisas de menino. Chega uma hora que nós temos que passar para a segunda parte do versículo e acabar com as coisas de menino, porque é muito triste a gente ver às vezes pessoas que não conseguem amadurecer, pessoas que vivem a vida toda numa atitude de menino, agindo como menino, pensando como menino. O ano passado me colocaram no grupo de WhatsApp, do tiro de guerra que eu fiz em 1989. Aí a princípio é até legal, você começa, tem uns 2 ou 3 que eu vejo na cidade aí, mas o restante você perde o contato. E aí você começa a saber de um, de outro, como é que está, se casou, se tem filho, no que está trabalhando. Só que não deu para permanecer no grupo. Fiquei uns dias lá e tive que sair. Porque tem uns abençoados, e parece que ele está mais infantil da época que a gente fez um tiro de guerra. Porque lá na época a gente achava que era homem, não era muito criança. Mas tem uns abençoados que pensam igual àquela época. E aí fica colocando aquelas belezas lá no grupo, mas não dá. Infelizmente não dá. E assim a gente sempre vê pessoas assim à nossa volta. Então, eu quero trazer para os irmãos alguns exemplos que podem nos edificar aí, nos ajudar a conseguir trabalhar aí a nossa maturidade espiritual. Não estou dizendo que ninguém aqui é imaturo, mas essa é a palavra que Deus colocou, então tem algum propósito nessa palavra. Amém? Então, pensando nos jovens, eu comecei a meditar em jovens, atitude de jovens, pensamento de jovens, coisas que atraem os jovens. E aí eu pensei em três detalhes, três temas. O jovem, ele pensa muito em dinheiro e em poder, né? O jovem está sempre pensando que quando ele tiver o dinheiro dele, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai comprar esse carro, ele vai comprar aquela moto. E se ele tivesse o poder dentro da casa dele, ele fazia diferente do pai, ele fazia diferente da mãe, né?
É mais ou menos assim, não é? O pessoal que tem filho aí na juventude, na adolescência, eles estão sempre pensando nisso, né? Outra coisa que o jovem pensa bastante também é em comida, né? O jovem come bastante, né? Está em fase de crescimento, faz uns pratão caprichado, vai comer um lanche, aquele lanche, o X tudo lá, é bem. Chega em casa, vai para a geladeira. O jovem está sempre pensando em comida, sempre. Tem uns que é assim até hoje, né? Outra coisa que o jovem pensa bastante, que toma o tempo do jovem, que atrai o pensamento dele, é namoro. Mas esse namoro que eu quero dizer aqui, não é bem essa palavra que eu queria usar. Se é que vocês entendem, é um namoro no sentido um pouco mais apimentado. Então o jovem pensa muito nisso também. Então eu peguei aqui o exemplo de 3 jovens na Bíblia que passaram por essas situações aqui e como eles reagiram. E eu peço que o Senhor me ajude a transmitir para vocês aqui aquilo que Ele me revelou quando eu estava meditando aqui nessas passagens. Então eu queria falar primeiro a respeito de Davi. Davi, ele teve uma ambição. Você sabe a história de Davi, você conhece a questão da luta de Davi com o gigante, com Golias. E quando ele chega no campo de batalha, ele ouve o comentário do que o rei daria para quem derrotasse aquele gigante. E Davi se interessa por aquilo. Ele vai e pergunta saber o que é mesmo que vão dar para quem derrotar esse incircunciso. Está lá em 1 Samuel 17, 25 e 26. Puder colocar para a gente? 1 Samuel 17, 25 e 26. Olha lá, diz assim a palavra: e diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus? Então ele se interessou ali, ele se indignou com o filisteu, mas ele se interessou pela recompensa. Coloca o 30 também, versículo 30. Então o irmão de Davi tinha repreendido ele, né? Aí Davi diz ali que Davi desviou-se dele, do seu irmão, e falou conforme aquela palavra. E o povo tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então ele foi confirmar se realmente era aquilo, se teria uma recompensa. E aí também a intenção não é falar de toda a história de Davi, mas Davi ele vai para a batalha, ele vence o gigante, derrota, tira a afronta sobre Israel, e ele é colocado como um dos chefes do exército de Israel, e aí ele começa a vencer batalha após batalha, sempre com vitórias, e isso
atrai o ciúme do rei. Saul fica com ciúme de Davi. Então aquilo que era para ser uma bênção passa a ser um problema para Davi, porque Saul fica enciumado e chega a um determinado ponto que Saul resolve que ele precisa acabar com a vida de Davi, e Davi é uma ameaça muito grande para ele, e ele começa a perseguir Davi, ao passo que Davi começa a fugir, se refugiar, se esconder. Agora tem um detalhe nessa história. Davi, isso aqui eu procurei a ajuda dos universitários para poder falar para vocês, tá? Quando tiver dúvida, pergunta. O mestre me esclareceu. Davi, ele sabia, ele tinha consciência que ele tinha sido ungido rei, e que mais cedo ou mais tarde ele seria o sucessor de Saul. Então veja bem, um jovem que veio lá de uma casa onde ele não tinha tanto valor perante seus irmãos, porque ele fazia o trabalho de cuidar das ovelhas. Quando o profeta foi para fazer a cerimônia, nem se importaram de chamar Davi, como se ele não existisse, como se ele não fizesse parte da família. Então, dessa situação, ele passa a ser um vitorioso e perseguido novamente. A mesma perseguição que ele tinha com os irmãos, ele passa a ter, mas aí uma perseguição mais séria, porque é uma ameaça de morte para ele. E nessa situação de Davi estar fugindo de Saul, ele tem por 2 vezes a oportunidade de tirar a vida de Saul. 2 vezes Saul é colocado nas mãos de Davi. Então nesse momento Davi poderia antecipar a sua ascensão ao reinado. Ele sabia que ele estava ungido para ser rei, ele sabia que ele era o sucessor, e ele teve Saul que o perseguia nas mãos. Ele poderia ter acabado com a vida de Saul por 2 vezes, só que ele não fez. Vamos ler, está lá 1 Samuel 24, a partir do verso 3. Então Davi estava fugindo de Saul, né, procurando se esconder, e aí diz assim no verso 3: E chegou aos currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e seus homens estavam no fundo da caverna. Vamos lá, até o 6. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia, do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Então essa foi a primeira vez que Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul. Agora vamos lá em 1 Samuel 26, verso 7. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira, e Abner e o povo deitaram-se ao redor dele.
Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Veja bem, irmãos, 2 vezes Davi teve a oportunidade de tirar a vida do seu perseguidor, daquele que ocupava o trono que ele sabia que seria dele, mas Davi, ele rejeita essa situação e ele ainda adverte, né? Quem sou eu para levantar a mão contra o ungido do Senhor? Então veja bem, aqui um jovem que ele teve uma ambição pelo dinheiro, pelo poder, pela recompensa, mas ele não tentou abreviar isso por suas mãos. Ele soube esperar no Senhor, ele soube esperar o tempo do Senhor, o jeito do Senhor, a maneira do Senhor, para que ele pudesse receber essa bênção que o Senhor tinha para ele. Então ele não faz do seu jeito, ele não faz da sua vontade, não sei se ele teve vontade ou não, mas ele espera, ele resolve aguardar da maneira do Senhor, do jeito que o Senhor tinha que fazer. Não seria pelas mãos dele que Saul morreria, não seria ele a derramar o sangue de Saul para assumir o seu lugar. Então Davi aqui ele mostra um grande princípio de maturidade espiritual, que é saber aguardar a vontade do Senhor, saber aguardar o tempo do Senhor, não colocar nossas mãos naquilo que o Senhor está com as mãos para fazer. E outra coisa, Davi, embora estava sendo perseguido, mas ele respeita e ele não levanta a sua mão contra aquele que está acima dele. Então ele ainda respeita a autoridade que está sobre a vida dele, o rei Saul no caso. Se você ver os diálogos ali, ele fala com o rei: por que o Senhor está me perseguindo? Não vou entrar nesses detalhes porque senão vou me perder no tempo. Mas Davi dá esse grande exemplo de maturidade espiritual. Ele não faz por suas mãos, ele aguarda no tempo e na vontade do Senhor. Eu falei aqui a respeito de comida também, né? O jovem gosta de comer muito. Então quem nos dá esse exemplo aqui é Daniel. Daniel, lá do livro de Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses, do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos do conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus.
E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Mais um versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então, olha a situação. Daniel, como diz ali, ele era um jovem da nobreza, um jovem bem instruído, um jovem de boa aparência. Só que, quando Israel é sitiado, pela Babilônia, ele é levado como escravo. Mas ele fica numa situação que ele poderia pensar, ele com esses 3 jovens: bom, dos males, o menor, porque nossa nação foi escravizada, mas nós, pelo menos, nós vamos viver no palácio do rei, nós vamos comer da comida do rei, vamos beber o vinho do rei. Se não tem outro jeito, vamos aproveitar e tentar viver bem. É melhor do que trabalhar como escravo. Mas ele tinha um coração tão puro, tão fiel ao Deus que ele servia, que ele não se sente tentado a participar desses banquetes de iguarias, de beber do vinho do rei. Eu imagino que Daniel tenha pensado que se ele começasse a comer dessa comida lá do rei, e talvez junto com essa comida a Babilônia começasse a entrar dentro dele também, até um ponto que talvez não tivesse mais espaço para Israel. Então ele resolve não participar dessas refeições, não se contaminar. Ele consegue convencer o chefe lá a comer só legumes, e ele se mantém fiel. Ele serve a 3 reis ali nesse período, um período aproximado de 70 anos. Ele chega a ser o segundo homem mais importante ali. Então ele serviu bem a esses reis. Só que ele nunca deixou de servir ao Deus que ele acreditava, ao Deus que ele tinha como Senhor da sua vida. Ele nunca se esqueceu. Ele esteve por 70 anos na Babilônia, mas a Babilônia nunca esteve dentro dele. Ele assumiu cargos políticos lá, mas ele se manteve fiel ao seu Deus. Ele preferiu ir para a cova dos leões, porque foi armada toda uma situação ali de uma armadilha, mais uma vez por ciúme, Toda vez que você se destacar, prepara para o ciúme. E ele, por sentir o ciúme dele, armaram toda uma situação, e ele foi parar na cova dos leões. E Deus livrou Daniel.
da boca dos leões. O rei não queria, mas ele já tinha assinado, ele não podia voltar atrás. Aí o rei se alegra quando vê que Daniel sobreviveu à cova dos leões e coloca Daniel novamente num posto de destaque. Mas tudo isso porque Daniel não foi fiel ao Senhor. Ele foi parar na cova dos leões porque ele não abriu mão de orar ao Senhor, como ele fazia. Foi essa armadilha que tramaram para ele, um decreto proibindo orações que não fossem ao rei. E Daniel se manteve fiel todo esse tempo. Foi bem sucedido, foi um homem de destaque, serviu a todos esses reis, sem jamais deixar de servir a Deus, sem se contaminar com as coisas da Babilônia. Ele não permitiu que a Babilônia o contaminasse. Então, é aí mais um exemplo de maturidade espiritual. Embora ele fosse jovem, ele não se permitiu contaminar, ele não se deixou contaminar. Imagina que, como jovem, deveria ter bastante apetite, e ele ficou todo esse tempo só comendo legumes. É difícil, irmão. Eu fiquei 2 meses uma vez aí que eu precisei fazer uma cirurgia. Olha, não é fácil não. Você vê a carne e comer brócolis. Você vê o frango e comer couve. E Daniel passou todo esse tempo lá resistindo a tudo isso, porque ele tinha um propósito firme no seu coração, de não se contaminar com as coisas da Babilônia. Amém? E na questão aí do namoro, que é o que tira o sono dos jovens aí também, eu peguei o exemplo de José, né? Está lá em Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Mais um aí que foi parar numa situação difícil aí por causa do ciúme, né? Ciúme dos irmãos. Perceberam que o pai o amava muito, e ele também começou a ter uns sonhos lá, que todo mundo ia se curvar para ele e tal, e foi falar esses sonhos, e os irmãos falaram: não, aí já é demais, né? Já, nosso pai já ama ele mais que a gente, nós ainda vamos ter que se curvar para ele ainda, aí vamos dar um jeito dele. Aí tentaram matar José, depois um dos irmãos achou melhor não, jogaram numa cisterna, e aí vinha passando uns mercadores lá, resolveram vender José como escravo. Pode colocar lá o versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, e o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo.
e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. E ela pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. É aqui. Então José, ele passa pela situação com seus irmãos, é vendido como escravo, aí ele é comprado por Potifar e começa a trabalhar em sua casa, e Deus começa a abençoar tudo que José faz ali, tudo que José coloca a mão, e o senhor da casa, ele começa a perceber isso. Então ele passa a dar mais autoridade para José, colocar mais coisas para José cuidar, para José governar ali, a chegar um ponto que José toma conta de tudo. E o chefe da casa lá, Potifar, ele sabia só do pão que ele comia, ele não sabia mais nada que se passava ali, era tudo por conta de José. E fala que José era um jovem formoso, e aí vem a tentação, né? Aí vem a mulher do Potifar tentar José. Agora imagina a situação. Ele, como um jovem, está com tudo em dia, né? Jovem, os hormônios tudo certinho ali, tudo tranquilo. E aí vem a tentação. E foram várias vezes. Não foi só uma vez. Mas eu achei muito interessante que José, ele, quando nega a mulher, ele diz assim, que ele não iria fazer uma maldade contra aquele Senhor que confiou tanto nele, e que não iria pecar contra Deus. Então ele se preocupou em dizer isso para ela, que não faria uma maldade contra Potifar. E isso seria uma maldade, mas se ele cometesse esse pecado, seria um pecado contra Deus. Olha só a maturidade desse jovem, né? Olha só a fidelidade dele com Deus. Ele sabia que Deus não se agradaria disso. Ele tinha todas as oportunidades, né? Potifar era um chefe lá, um comandante. Ele tinha lá suas missões. José ficava na casa lá. Quantos jovens, talvez numa situação dessa, não iriam se aproveitar dessa oportunidade? Mas José não. José ele teve essa maturidade, né, de saber se colocar sob controle ali e dizer não. Só que esse não se tornou contra ele, porque aí a mulher, na última investida, segurou uma parte das vestes de José ali
e acusou José, que José tinha ido tentar contra ela. E aí José vai parar na prisão. Só que José, ele era tão abençoado, Deus estava com José de uma tal maneira, que lá na prisão, ele começa a fazer o seu melhor também. Da mesma forma que ele serviu da melhor maneira num lugar bom, ele serviu da melhor maneira também num lugar ruim. Então, para ele, não importava o lugar que ele estava, ele queria sempre fazer o seu melhor. E ele faz o seu melhor na prisão. E aí na prisão ele tem a oportunidade de interpretar o sonho de 2 presos que ali estavam. E isso lá na frente chega aos ouvidos do rei, que teve um sonho perturbador. José vai, interpreta o sonho do rei e é feito nada mais nada menos que governador sobre todo o Egito. Então olha só o que a fidelidade de José a Deus, essa maturidade espiritual que ele tinha, olha só o que trouxe para a vida dele. Mesmo ele sendo colocado na prisão, ele continua fazendo o seu melhor, servindo da melhor forma possível. Eu imagino que ele servia como se estivesse servindo a Deus, né? Por isso que servia sempre bem, não importa o lugar que estava. E aí Deus o recompensa, ele é colocado como governador do Egito, tem a oportunidade de perdoar seus irmãos, tem a oportunidade de livrar a sua família da fome, da miséria. Tudo isso em virtude da sua maturidade espiritual, da sua fidelidade com Deus, do seu temor de não pecar contra Deus. Foi isso que levou José a ser um jovem vitorioso, assim como Davi e assim como Daniel. E se você é uma pessoa que lê bastante a Bíblia, eu tenho certeza que todo mundo lê bastante, talvez pode dizer: Paulo, você está sendo incoerente. Essa tentação aí que José resistiu, Davi não resistiu. E aí? Você está colocando Davi aqui nessa mesma linha aqui de homens com maturidade espiritual? Irmãos, eu creio, até que alguém me ensine o contrário, e se me ensinar eu aceito, mas eu creio hoje que certas coisas estão aqui na Bíblia, Deus permitiu que estivesse aqui, ou até permitiu que acontecesse, senão com o propósito de servir de exemplo para nós. Porque se Davi não tivesse cometido lá os seus pecados, e não tivesse recebido o perdão de Deus, que esperança teria eu, que esperança teríamos nós aqui, de receber o perdão de Deus, se uma hora ou outra a gente cair no pecado? Então eu creio que quando foi para ser escrito essa parte aí dos pecados de Davi, Deus falou: pode escrever. Se ele quisesse, ele falou: não escreve isso aí não. Esse é o meu filho, segundo o meu coração, não coloca isso daí não, que vai sujar a história dele. Mas ele falou: não, pode escrever, que isso daí lá na frente vai servir de exemplo para que algum abençoado aí que venha a cair em pecado, tenha coragem de retornar à casa do Pai, de se retratar, de se consertar com Deus, de se consertar comigo, para que eu possa abençoá-lo novamente, para que eu possa perdoá-lo. Então eu creio dessa maneira.
Só que tem duas questões aí. Uma delas é que o pecado de Davi não foi qualquer pecado, né? Ele teve um pecado de adultério e tentou consertar com um assassinato premeditado. Então, não foi qualquer coisa. Mas ele teve um perdão do Senhor. Tudo bem lá? Amém? Davi teve o perdão desse pecado. Mas para ter o perdão, teve o Salmo 51. Coloca lá para nós o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi diz que Deus quebrou os ossos dele. Eu acredito que isso era a dor que ele estava sentindo pelo pecado que ele cometeu. Então ele vem, ele se coloca diante de Deus, ele confessa o seu pecado, ele clama pela misericórdia de Deus. Então eu creio que essa misericórdia é para nós também. Irmãos, essa mensagem que eu queria deixar para os amados nessa noite, esses exemplos de maturidade espiritual, que possam servir de exemplos, né, para a nossa vida, na nossa caminhada. Sempre que a gente se pegar, aí às vezes agindo como criança, tendo algum pensamento de criança, que a gente possa se lembrar que já chegou a hora de deixar para trás as coisas de criança. Amém? Eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para o pastor Marcos.